Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero trazer algumas informações para que você possa compreender a nossa agenda, estar com a gente, criar um espaço na sua vida para você acompanhar esses ambientes de crescimento que nós temos aqui na nossa igreja. Nós estamos lançando hoje, e aqui eu quero agradecer ao Gustavo Arruda. Ele criou para nós de forma free não, porque ele teve o trabalho dele, né? A expertise, a capacidade. Ele criou para a gente a PIB Online, é uma plataforma onde você terá acesso ali todos os conteúdos que nós vamos produzir aqui. Nós estamos começando nesse momento com os cultos, você pode acessar a plataforma e assistir o culto diretamente por lá, mas daqui a pouco nós estaremos colocando lá dentro da plataforma cursos que você poderá acessar. Nós já estamos mobilizando uma equipe, os nossos pastores, algumas pessoas que nós estamos convidando para trazer assuntos específicos, e esses assuntos vão ajudar você a crescer na sua fé. Por exemplo, quero saber o que é o Espírito Santo de Deus, eu quero saber como é que uma pessoa consegue ser um sacerdote de mercado, como é que a minha empresa pode ser uma empresa que seja uma empresa que favorece o reino de Deus. Então nós teremos lá na nossa plataforma vários cursos, você poderá entrar lá e fazer esse curso. Cursos serão gratuitos, outros cursos terão um custo, mas muito baixinho, onde você terá condições de acessar e ampliar os seus conhecimentos. Lá também vai ter os eventos que nós teremos, inscrições para eventos que nós teremos. E eu quero já compartilhar aqui o evento de outubro, que é a presença aqui do Márcio Micheli, educando filhos emocionalmente inteligentes. Esse daqui é para pais, pai, mãe, professores, gente querida com educação, pessoas que precisam melhorar o seu ambiente de inteligência emocional. O Micheli, ele é um homem conhecido, um palestrante internacional. Está vindo de Brasília, temos o privilégio de passar um dia inteiro aqui com ele. Será no sábado, dia 23 de outubro, das 14 até as 20h30. E esse evento tem um custo, está ali o primeiro lote, você pode fazer a sua inscrição individual ou por casal. E lá dentro da plataforma, você tem lá várias formas de pagamento, você pode pagar por boleto, por cartão, você pode dividir. Eu estou trazendo essa informação de primeira mão para você, porque nas próximas semanas nós vamos impulsionar esse evento que nós teremos aqui. Eu tenho certeza que nós vamos atrair muitas pessoas, porque o Márcio ele é muito conhecido, o conteúdo dele é transformador. Então aproveite, já faça a sua inscrição, porque mais 1 ou 2 semanas a gente vai estar impulsionando, e eu tenho certeza que nós vamos atrair muitas pessoas aqui da nossa região. E a gente não tem um espaço tão grande aqui, então nós vamos poder apenas recepcionar entre 150 e 200 pessoas. Mas vai lá, já faça a sua inscrição, porque é algo que vai ajudar você muito, conduzir a sua vida e conduzir a vida dos seus filhos. Você pode aplicar isso não somente nos seus filhos, mas com a sua empresa. Enfim, é um conteúdo exclusivo e poderoso que o Márcio Micheli vai compartilhar com a gente. Corre lá na nossa plataforma, já faz a sua inscrição. Não vamos fazer inscrição ali no balcão de informação. Tudo será feito através da plataforma. Você tem tudo explicado lá, por quê, qual é o conteúdo, quem são as pessoas que podem participar, o dia, o horário, tudo lá na plataforma. Corre lá e já faz a sua inscrição para você poder garantir a sua vaga. Daqui a 2 semanas nós teremos celebração de batismo. O Eduardo está fazendo a classe de membresia, tanto para as pessoas que serão batizadas, quanto para aquelas que se tornarão membros. Eu acho que ainda dá tempo de você ser batizado ou então ser recebido como membro. A gente tem 2 semaninhas aí, dá para você correr, fazer o curso rapidamente e se tornar membro da nossa igreja. Seria um privilégio muito grande ter você como membro da nossa igreja, seja batizado ou, se você já é batizado, se tornando membro aqui da nossa igreja, tá bom? A partir da semana que vem, nós teremos ali à sua disposição na nossa livraria, Bíblias. É a versão que nós usamos aqui, a NVI, Nova Versão Internacional, com preços acessíveis para homem, para mulher, com letra pequena, com letra gigante, assim, para você presentear e para você usar para você. Então, a partir da semana que vem, pode procurar a nossa livraria, que vai ter uma porção de Bíblias lá para poder te ajudar, você ter a Bíblia. Eu sei que existe muito essa questão hoje do digital, mas se você não é tão fã assim do digital, vale a pena você ter uma Bíblia física na sua mão, tá bom? E dia 19,
quinta-feira, convidando todos os líderes de ministério, líderes de célula, os pastores aqui da nossa igreja, para esse momento de atualização. Nós queremos atualizar você, quais são os nossos próximos passos para esses 5 meses e quais são os nossos planos para o futuro. Eu gostaria muito que você estivesse aqui, você que lidera um ministério, já reserva essa data, você que lidera uma célula, já lidera essa data, porque nós estamos voltando agora com tudo. Daqui para frente, tudo vai ser mais facilitado, assim, a gente vai ter uma liberdade maior, e nós queremos voltar com todas as forças para espalhar o reino de Deus, edificar o reino de Deus na nossa vida. Líderes, fique atento para essa reunião, às 20 horas, aqui no auditório principal. Tá bom? Tudo isso. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aqui em Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Prontos para o melhor. Esse é o tema da palavra de hoje. Você poderá acompanhar todos os pontos, alguns versículos bíblicos serão projetados, mas esse texto de Êxodo, capítulo 18, não será projetado. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura, nós vamos ler primeiramente o versículo de número 7, depois nós vamos saltar para o versículo de número 13. Êxodo, capítulo 18, versículo número 7, diz assim: Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Versículo 13 em diante. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. E quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar, e todo este povo esperando em pé, desde manhã até o cair da tarde? Versículo 15, de Êxodo 18. Moisés lhe respondeu: O povo me procura, para que eu consulte a Deus. E toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensinando-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você, seu povo, ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinho. E isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. E se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, por Tua palavra. Hoje nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos traga instrução, o Senhor traga direcionamento. Ó Deus, nos mostre o próximo passo, como devemos conduzir a nossa vida. Faça isso através das misericórdias do Teu Filho. Comunica para nós as Tuas pretensões, os Teus sonhos para conosco. Aquilo que o Senhor almeja em nós e aquilo que o Senhor almeja fazer através de nós. Assim, Pai, nos dê a graça nessa noite de compreender a Tua palavra, de sair daqui movido, mexido, orientado, abastecido, alimentado por ela. Seja gracioso conosco hoje, com cada ouvido, com cada coração, com cada mente.
Me reveste de graça também. Me dá aquilo que o Senhor precisa depositar na vida dos teus filhos e filhas nessa noite. E obrigado, Deus, porque nesse tempo o Senhor me dá o privilégio de servir o Senhor nessa igreja, servir o Senhor através da palavra. O Senhor tem sido um Deus tão gracioso comigo. O Senhor tem sido um Deus tão gracioso com a tua igreja. Muito obrigado. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o teu poder. Nós amamos a tua direção, os teus decretos, os teus ensinos. Nos abençoa hoje. Nós te damos o nosso coração. Dá para nós a sua instrução. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você está pronto para o melhor? Essa resposta, você pode olhar para essa pergunta e achar que essa é uma resposta fácil de você dar. Quando alguém te pergunta isso, você está pronto para o melhor? Quais são as coisas que vêm à tua mente? Sabe, às vezes é difícil a gente deixar aquilo que é bom para experimentar o melhor. É difícil. É difícil você negociar com... É difícil você negociar com o status quo. Que é isso? É esse lugar que você já alcançou. Esse lugar que você já olha e diz assim, nossa, eu conheço tudo aqui. Nossa, eu estou muito bem aqui. Eu estou mandando bem. Eu não tenho nenhuma dificuldade de fluir, de conversar. Não tenho dificuldade alguma. Todo mundo, na verdade, acha que está pronto para melhor. Todo mundo pensa que está pronto para melhor. Mas se você parar para pensar, às vezes é difícil a gente negociar o bom para estar no melhor. E eu quero propor isso para você, que a maioria das pessoas, elas não estão prontas para o melhor, mas Deus quer fazer você sair deste culto aqui, pronto para o melhor. Sabe, é um exercício, quando qualquer um dos pastores vem aqui pregar, a gente busca Deus, a gente quer entregar algo que está no coração de Deus. Eu não sei se você tem prestado atenção, mas nesses últimos tempos, parece que Deus tem nos preparado para um novo ambiente, para um novo estilo de vida, para ocupar novos lugares. Porque as coisas realmente elas estão afunilando e vai chegar um tempo onde nós, o povo de Deus, é que estaremos governando sobre essa terra. Sabe, o ápice de toda a história é isso. Algumas pessoas acreditam, e eu também faço coro com elas, que existe inclusive possibilidade desse nosso mundo ser redimido pelo poder de Deus através da vida dos seus filhos. E talvez seja por isso que Deus esteja nos desafiando, nos capacitando, nos empurrando, nos impulsionando, ativando algumas coisas dentro da gente, para que a gente possa ter essa compreensão de que sobre nossas mãos, debaixo de nossos pés, está o governo deste mundo. Porque os céus, os mais altos céus, pertencem a Deus, mas a terra Ele deu para os homens. Será que você está realmente pronto? Desse texto que nós acabamos de ler, nesse evento aqui na vida de Moisés, nós vamos tratar de alguns princípios do que significa estar pronto para o melhor. E aqui está o primeiro princípio. Estar pronto para o melhor é estar pronto para mudanças. Estar aberto para mudanças. Então você vai ver aqui em Êxodo que Moisés saiu ao encontro do sogro. O sogro dele se chamava Moisés. Ele se curva, ele beija aquele homem, aquele sogro. Eles trocaram saudações e depois disso eles entraram na tenda. Está registrado em Êxodo 18, versos 7 e 8. Então Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor tinha feito, ao faraó, aos egípcios, por amor a Israel. Todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor tinha livrado. A palavra mudança é uma palavra linda de ser dito. Eu sou uma pessoa que as pessoas às vezes olham para mim e dizem assim, nossa, você é ligeiro, você está sempre mudando. Mas sinceramente eu não sou uma pessoa que gosta muito de mudança. Eu não sou. Se você for em casa, as coisas têm que estar no mesmo lugar, a Neise já sabe disso, ela deixa, e às vezes eu não acho. Ela deixa sempre no mesmo lugar, mas eu vou lá procurar, eu não encontro. Mas a palavra mudança, ela é linda, mas ela é um verbo muito difícil da gente conjugar na nossa vida. Eu admiro um pastor, ele se chama Miles Monroe. Um dos livros que eu gosto muito dele se chama Cidadão do Reino.
ele escreve nesse livro que nem toda mudança gera crescimento, mas toda mudança nunca haverá, sem a mudança nunca haverá crescimento. Nem toda mudança gera crescimento, mas sem mudança nunca haverá crescimento. Porque mudança é esse primeiro passo para qualquer crescimento, para qualquer avanço na nossa vida. Tudo começa com mudança. E Moisés, aqui ele está na segunda fase da sua vida. Ele é um homem experiente, ele tem mais ou menos 80 anos de vida. Ele havia sido príncipe do Egito, um homem muito importante, um homem inteligente, um homem capaz. Ele foi ensinado debaixo de toda a ciência do Egito. Mas um dia, ele mata um egípcio e ele foge. E quando ele foge, ele chega a um deserto chamado deserto de Midian. E lá ele encontra esse homem chamado Jetro. Moisés se apaixona pela filha de Jetro, chamada Zípora. E Moisés se casa com essa mulher. Jetro dá essa mulher, essa filha dele, como esposa para Moisés. E Jetro ajuda muito Moisés. Jetro faz Moisés crescer na vida. Primeiro ele dá uma família, depois ele dá um trabalho, ele dá a própria filha como mulher dele. Ele proporciona um meio de Moisés sustentar sua família ali no deserto. Depois de um tempo que Moisés está ali convivendo com a sua esposa, com o seu sogro, um dia Moisés sai para pastorear as ovelhas do seu sogro. E ele tem uma experiência poderosa. Ele vê ali uma sarça que está queimando em fogo, mas ela não se consome. Então ele se aproxima daquela sarça e ali Deus começa a falar com ele. Deus diz para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E ali Deus começa a falar com ele. Deus diz para ele: Moisés, eu quero desafiar você. Fazer o quê, Deus? Eu quero que você volte no Egito, eu quero que você tire o meu povo de lá. Sabe, a gente precisa desenvolver esse hábito de um encontro poderoso com Deus. Um encontro poderoso com Deus pode mudar a nossa vida radicalmente. E Moisés tem a vida dele mudado radicalmente. Moisés, ele volta para o Egito, ele tem aquele tempo lá das 10 pragas, que na verdade são 10 milagres poderosos que Deus faz. E depois disso o Mar Vermelho é aberto, e ele passa alguns anos com aquele povo ali no deserto. E um certo dia, e é o ambiente então desse texto que nós acabamos de ler, o seu sogro Jetro vai visitar Moisés. Então a Bíblia vai dizer que Moisés o recebe com bastante entusiasmo, né? Jetro é uma pessoa importante na vida de Moisés. Jetro conhecia Moisés há mais de 40 anos. Então seu sogro, nesse dia de visita, vai acompanhar Moisés no trabalho dele. Então ele vai, senta num cantinho e vê Moisés trabalhando. O que fazia Moisés? Moisés era o juiz de Israel. Moisés, ele era o legislador de Israel. Moisés, ele tinha uma capacidade incrível. Moisés, ele conseguia traduzir as ideias de Deus em leis. Aliás, muitas leis que nós usamos hoje, tanto dentro ali do direito, quanto dentro do ambiente sanitário, todos eles são tirados dos escritos de Moisés. Você vê que a capacidade que esse homem tinha, a inteligência que ele tinha, a sabedoria que ele tinha de traduzir realidade do céu para a questão da terra. Qualquer boa fonte que você for consultar sobre direito, sobre vigilância sanitária, sobre o ambiente sanitário, você vai encontrar lá como fonte os escritos de Moisés. E então Jetro olha para Moisés e diz: Moisés, o que você está fazendo? Você está se sabotando, Moisés. Você está se sabotando, você está destruindo a sua saúde, você está acabando com um povo que você ama, com um povo que Deus deu para você liderar. E é assim na lata. Jetro não é polido. Jetro é um homem do deserto. Ele é um homem de certa idade já é um senhor de idade avançada. Então, homens assim, pessoas experimentadas na vida, quando vai conversar com você, não é polido não. Porque quanto mais anos de vida você adquire, mais experiência, você sabe que você não precisa ficar cheio de trelelê para poder dizer a verdade. Então Jetro vai lá, é o homem do deserto, é um homem duro, não é um homem polido, e diz assim: Moisés, o que você está fazendo é um absurdo, cara. E Jetro não está contrariando a missão de Moisés. Na verdade, Jetro está contrariando os métodos de Moisés. Porque Jetro percebe que Moisés não estava sendo efetivo. Jetro percebe que Moisés não estava sendo eficiente, eficaz, produtivo. E a efetividade deve ser uma perseguição da nossa vida. Você deve olhar para a sua vida
e você tem que perseguir a efetividade. Sabe, a gente às vezes fica ocupado com algumas coisas, e esse senso de ocupação dá para a gente uma ideia de que a gente é importante. Mas a Bíblia fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. E se você não estiver atento, o diabo vai roubar a sua eficácia, vai roubar a sua efetividade. Por que ele faz isso? Para destruir o seu futuro. Ele sabe que quanto mais efetivo, mais eficaz você for, mais rapidamente você vai chegar naquilo que Deus preparou para você. Então, observe que Moisés, ele está fazendo o que Deus mandou, mas ele estava fazendo com o método errado, mas ele estava fazendo com o método ineficaz. E a gente é assim. Todo mundo quer um casamento melhor. Quantos são casados aqui quer um casamento melhor? Todos nós queremos um casamento melhor, um casamento mais feliz, um casamento onde tudo flui bem em casa. Mas muitas vezes nós usamos o método errado. Quantas pessoas elas não querem um futuro profissional melhor? Mas onde é que elas falham? Elas falham justamente em usar um método ineficaz. Isso é muito perigoso para a missão que Deus tem para você, porque torna você uma pessoa não assertiva, não efetiva, porque você está usando métodos ineficazes. E para você poder estar pronto para o melhor, você tem que estar pronto para a mudança, e você tem que mudar os seus métodos. Pense nisso. Segundo princípio, você tem que estar aberto para correção. Então, Êxodo 18, versículo 14, quando o seu sogro viu o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar todo este povo? O povo te espera de pé, de manhã até de tarde. Como? Não dá para dizer que você está pronto para o melhor se você não estiver pronto para a correção, se você não estiver pronto para corrigir a sua rota. Porque, como eu disse, às vezes a gente começa a fazer muitas coisas e o fazer muito dá a impressão de que a gente é eficaz. Seu dia está repleto de coisa. Você acorda de manhã às 6, vai parar de trabalhar às 6. Você acorda às 4, vai parar de trabalhar às 10 da manhã. Mas e aí, o que você fez? Eu corri, mas e aí, como é que você está? Você está feliz? Você está satisfeito com o que você ganhou? Com o que você produziu? Você está satisfeito com o resultado de você acordar cedo e dormir tarde? Tem muitas pessoas que confundem fazer muita coisa com efetividade. Se você pegar minha agenda de alguns anos atrás, e eu tenho vários ali no escritório, porque eu costumo usar uma agenda, não é uma agenda que tem um dia por folha. A minha agenda, quando eu abro, eu tenho ali todos os dias do mês. E ali, então, eu consigo mapear. E então, eu vivi uma época em que eu enchia minha agenda de coisa, enchia. E eu olhava para aquilo e falava assim: nossa, Cláudio, como você é um importante. Olha a sua agenda, cara, está lotada. Mas chegava no final do mês, cadê a efetividade? Cadê a produção? Cadê o resultado do meu esforço, da minha organização? A gente confunde ocupação com eficácia. E aprenda isso. Esteja aberto para correção. Não dá para a gente estar pronto para o melhor se a gente não estiver pronto para corrigir. Moisés, ele está exausto, assim como muitos de vocês estão exaustos. Tem pessoas aqui exaustas emocionalmente. Sabe, olha para as tarefas e diz: meu Deus, é muita coisa. Tem gente aqui que está exausto com as suas rotinas, são rotinas ineficazes. A maioria de vocês tem uma vida cansativa, infeliz, porque quando a gente corre, e a gente olha para aquilo que a gente correu no dia, e não vê o resultado no final do dia, isso nos esgota emocionalmente, isso rouba a nossa força. E um amigo me disse uma vez: se o diabo não conseguir fazer você ir devagar, ele vai tentar fazer você ir rápido demais. E olha que esse homem, Moisés, ele é um cara incrível, fantástico, um homem de persistência, um homem de paciência, um ser humano que conseguiu ouvir Deus na sarça ardente. Você está me ouvindo aqui de carne e osso, mas Moisés ouviu Deus numa sarça que não consumia. Olha a imaginação desse homem, olha o poder de fé deste homem. Moisés, ele está vivendo a sua segunda fase na vida, é a segunda chance que Deus está dando para ele. E muitos de nós aqui não temos mais muito tempo para perder, não.
Olha para a sua vida. Você tem tempo para perder? A gente não pode errar. Moisés não podia errar diante da sua responsabilidade diante do povo. Moisés tinha pressão do povo sobre ele. Mas sabe qual é o problema de Moisés? Esse é o problema de muitos de nós. Se chama controle. A gente tenta controlar muitas coisas. A gente tenta controlar tudo, todos os problemas, todas as variáveis. Moisés perdeu muito na vida dele porque ele tentou ser controlador. Isso começa lá no Egito, quando ele está diante de um soldado. Veja, Moisés, ele é meio tipo filho de Faraó. Ele está ali diante de um soldado. Ele está repreendendo o soldado, mas ele fica zangado. E ele mata aquele homem. Aí Moisés perdeu. Por que Moisés perdeu? Porque ele queria controlar todas as coisas. Foi o controle, foi o desejo de controle, foi o desejo de excesso de controle que levou Moisés para o deserto. Era um conflito muito simples, ele tinha que dar uma ordem. Quando um capitão, quando um legislador de Faraó chega, o soldado tem que obedecer. Porque ele simplesmente não deu uma ordem, mas ele quis controlar aquela situação. Não, você não pode oprimir o meu povo. Essa tentativa da gente fazer tudo por nós mesmos, de controlar toda a situação, eu não tenho funcionado na minha vida, não sei na sua, mas na minha não tem funcionado. Moisés, ele se arrependeu dos seus erros do passado, mas ele não se arrependeu dos seus métodos. Por quê? Porque métodos têm a ver com cultura. É a maneira que você aprendeu lá, de repente com seu pai, com a sua mãe, com aquela pessoa que você criou, com a escola que você estudou, com a maneira que você enxerga a vida. Sabe, você quer ter uma mulher mais carinhosa em casa, não quer, homem? Uma mulher mais dedicada. Mas você é assim? Veja, às vezes a gente quer coisas que a gente mesmo não é. Você quer uma comunicação melhor, mas você não fala com ela, você não fala com ele. Você almeja alguma coisa, mas você está usando o método errado. O problema de Moisés não é paixão, não é tenacidade. O cara era um homem de coragem. Ele foi diante do faraó e diz, Deus está dizendo, deixa meu povo ir. Ele enfrentou o Mar Vermelho. Ele conseguiu lidar com aquelas pessoas murmuradoras. E olha, não é fácil lidar com uma pessoa murmuradora, não. Ele tinha muitos murmuradores. Ele tem coragem de entrar num beco sem saída. Então ele está lá, né? Exército, faraó, Mar Vermelho, o povo. Ele entrou no beco sem saída, mas ele falou assim, Deus pode dar uma saída. O Mar Vermelho se abre. O problema de Moisés é o processo. O problema de Moisés é o controle. Paixão sem processo vai destruir você. Paixão sem protocolo não vai te levar a lugar nenhum. Terceiro princípio. Você está pronto para o melhor? Você não pode queimar as suas pontes. Não queima as suas pontes. Moisés respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. E toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes, ensinando-lhes os decretos e as leis de Deus. Então, Moisés sai do Egito fugindo, ele vai para o deserto de Midian. Ali ele encontra esse homem, Jetro. E ali Jetro, o sogro dele, olha, todo genro queria ter um sogro como Jetro. Jetro introduz esse homem na família. Jetro dá a filha dele para esse casado. Jetro dá o trabalho para ele. Jetro ofereceu um lugar para ele morar. Jetro, na verdade, era como um sacerdote. Jetro até fez o casamento de Moisés. Isso não está registrado na Bíblia, mas estou imaginando aqui. Jetro ofereceu um trabalho para Moisés. E uma coisa que eu acho fantástica na vida de Jetro é que Jetro abençoou a missão de Moisés. Porque você veja bem, se o seu genro chega em casa e fala assim, olha sogro, eu estou aqui morando com você, estou aqui com o seu trabalho, você tem aqui a minha esposa e a sua filha, você está aqui vendo os meus netos, mas eu quero te dizer uma coisa, sogro, Deus falou comigo. Eu já olho de lado e falei assim, como é que ele falou? Eu falei assim, ele falou comigo numa sarça que não se consumia. E o que ele te disse? Ele falou assim, que é para voltar no Egito, libertar o meu povo. Olha só, se fosse Jetro, ia ficar pensando que, rapaz, esse cara está querendo fugir, né? Ele vai me deixar sozinho cuidando da mulher dele, ele vai me deixar aqui com os filhos dele para eu ficar correndo atrás desses catarrentos. O
Que cara folgado! Mas a Bíblia diz que não, que Jetro disse para Moisés: vai em paz. Jetro aconselhou Moisés como Moisés deveria governar. Não queime as suas pontes. Não queime. Moisés tem essa simplicidade de ouvir o seu sogro. Pensa num negócio. Moisés tem a simplicidade de ouvir o sogro dele. Por que ele ouviu o sogro dele? Porque o sogro dele conhecia Moisés. Moisés conviveu com ele quase 40 anos ali. E não é porque você está sendo introduzido numa novo ambiente, não é porque você está sendo introduzido numa nova dimensão, é que você deve esquecer as pessoas que te fizeram passar de dimensão. As pessoas da dimensão passada. E é exatamente isso que Moisés faz. Aprenda isso, meu irmão. Relacionamento é o seu grande recurso. Relacionamento é o seu maior recurso. Por que Jetro deu uma palavra dura para Moisés? Porque Jetro conhecia Moisés. Quem é a pessoa mais habilitada para dar uma palavra dura sobre você? Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo. São as pessoas que te conhecem. Quem é que é capaz de dar uma palavra dura para um irmão? Aquele que convive com o irmão. Só que a gente está fazendo tudo o contrário hoje. A gente traz gente de longe, a gente paga para as pessoas virem dar um sermão na gente. Mas são pessoas que não conhecem a gente. São pessoas que não convivem com a gente. São pessoas que não conhecem as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Mas quando você para ouvir um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, alguém que chega e puxa a sua orelha, você está dando ouvido para a pessoa certa. Eu gosto desse ambiente de coach. Eu gosto de gente que ajuda a gente a acelerar a vida. Eu gosto de gente que ajuda a gente a desenvolver a vida. Mas de repente você está pagando por algo que você já tem dentro de casa. Tua mãe está falando com você todo dia, teu pai está falando com você todo dia. Por que você não está ouvindo? Aí você paga caro para ouvir gente de longe, gente que não te conhece. Que coisa mais louca é essa? Nosso problema é esse, irmãos. A gente é muito sobrecarregado de emoção. A gente é muito cheio de mimimi. A gente vive num tempo onde, sabe, o homem um medo que eu tinha era das minhas filhas namorar com um homem que não sabe perder. Sabe, esses homens que ficam perseguindo, quero matar, quero bater, se você não for minha, eu vou me matar, se você não for minha, eu vou te matar, eu vou me matar, eu vou morrer. Eu não aguento esse tipo de coisa, não. Eu pedi para Deus, Deus, não dá uma pessoa assim não, pelo amor de Deus. Porque é gente que não aprendeu a perder no jogo de bolinha de gude. Lembra? Quando você ia jogar bolinha de gude, você ia lá tudo com as suas 20 bolinhas, o outro cara lá, seu amiguinho, ganhava tudo, você voltava para casa murchinho. Frustrado porque você não ganhou nada. Muitos não estão passando por esse processo hoje, é emocionalmente muito fraco. E sempre que alguém vem trazer uma direção, um apontamento, uma correção, a gente quer vencer essas pessoas com argumento. A gente quer vencer essas pessoas com contenda. A gente não recebe dessas pessoas que nos amam, pessoas que estão perto da gente. É por isso que Jetro é duro com Moisés, mas Moisés não reclama, porque Moisés sabia que Jetro o conhecia muito bem, né? 40 anos pelo menos de convivência. Jetro diz para Moisés, Moisés, você está se autodestruindo. Não feche o seu coração quando alguém for repreender você. Não feche o seu coração quando alguém for corrigir você. Sabe, às vezes a gente, no meio de correção, a gente cria esse ambiente tão nocivo. A casa fica de perna para o ar, bate porta, todo mundo fica zangado. Relacionamentos são seus maiores recursos. Pessoas grandes perto de você são resposta de Deus para a sua vida. Relacionamentos são a condição para o seu futuro melhor. Quem não se relaciona não consegue um futuro melhor. Às vezes a gente tem esse entendimento de que nós somos independentes. Não, eu sou independente. Nós não temos que ser independentes, nós temos que ser interdependentes. Você vai tomar suas decisões, você vai escolher os seus rumos, os seus caminhos, mas você pode ouvir um, você pode ouvir o outro, você pode ouvir o Criador. Entenda isso. Interdependência.
É isso que Provérbios vai falar, lá, Eclesiastes vai falar, capítulo 4. Um homem sozinho pode ser vencido, mas um que ouve, que se junta, que se relaciona, pode se defender junto. Porque observe na vida de Moisés que quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro ali, no deserto de Midian, ele dava ouvidos para o seu sogro Jetro. Agora Moisés está pastoreando 2 milhões de pessoas no deserto, e ele continua ouvindo o sogro dele. Olha a simplicidade de Moisés. Quando Moisés está fugindo, ele está ouvindo o seu sogro. Quando Moisés está conquistando, agora ele é legislador de 2 milhões de pessoas. Ele está progredindo, ele está prosperando. Mas mesmo assim ele está ouvindo o seu sogro. Não é porque você ganhou alguma coisa na vida, não é porque você acessou um lugar diferente na sua vida, é que você deve se esquecer das pessoas do seu passado, das pessoas que te ajudaram a chegar lá. Honre as pessoas que fizeram você passar de fase, não esqueça de nenhuma delas. Honre as pessoas que investiram na sua vida, com conhecimento, com dinheiro, com conselho. Seja assim, grato por essas pessoas. Pelo seu pai, às vezes não sabe nem ler nem escrever, mas ensinou princípio poderoso para a sua vida. Sua mãe, pessoas simples, dona de casa, mas com uma vida assim que te move, te impulsiona, te faz dar o próximo passo. Não seja uma pessoa emocionalmente desestabilizada. Não fique atrás de pessoas que querem fazer você se sentir bem. Sabe, passar a mão em cima do seu ego. Você tem que mudar, mas a pessoa diz assim, não, vai devagarzinho, não tem problema não. Eu estou atrás de pessoas que têm uma contribuição para mudar a minha vida. Eu já tive que parar e ficar ouvindo gente que foi, meu Deus, por que eu estou ouvindo isso? Hoje, depois de 5, 10, 15 anos, eu digo, eu estou ouvindo isso porque ele estava me guiando para o meu futuro. É por isso que eu fui obrigado a ouvir isso nesse momento. Moisés, ele não queimou as pontes, ele não queimou o Jetro, ele não deixou para trás o seu sogro. Chega aquele homem velho, rude, com marca de sol, grosseiro, e meio que assim, falando de forma ignorante, mas falando o que era certo. Aprenda isso. O que te levou a algum lugar é o que vai te manter ali. O que te fez chegar até onde você chegou é o que vai te manter aí. Não queime as suas pontes, não queime as pessoas que estão na sua vida. Não queime. Quarto princípio, pronto para o melhor, é alguém que entende que tem pontos cegos na sua vida. Respondeu o sogro de Moisés, por que que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso não é bom. Moisés entendeu que ele tinha pontos cegos na vida. E eu e você, nós temos pontos cegos na vida. Os carros de hoje, quando você está andando sem cinto, não tem lá um bipzinho que começa a apitar? Enquanto você não coloca, aquele bip fica lá te perturbando. E eu sei disso porque eu estou com uma mania muito ruim. Eu saio e não coloco cinto. E o negócio fica lá apitando, até se o bip não apita, as minhas meninas apitam. Quando o combustível está acabando, já aparece lá no painel do carro, ó, abasteça. Esses são mecanismos que estão aí dentro da mecânica, mas não existem sinais claros quando a gente está se consumindo de maneira inadequada. Percebe isso? A gente não consegue perceber quando a gente está sendo consumido de maneira errada, quando você está se esgotando. Não existem sinais muito claros. Hoje eu tenho visto tantos jovens esgotados, e quando percebe, se já é tarde demais, está tendo que frequentar alguns lugares, está tendo que tomar alguns medicamentos, porque não percebeu que estava se queimando da maneira errada. Você pode ter paixão, você pode ter alvos na sua vida, mas isso não pode consumir você. Isso não pode acabar com você. Moisés esqueceu desse princípio. Ele viu a sarça ardente lá. Pegava fogo, mas não se consumia. E ele esqueceu que isso tem a ver com a gente também. A gente deve pegar fogo, a gente deve estar ativo, focado, firme. Não dar passo para trás naqueles objetivos que a gente quer alcançar, mas a gente não pode ser consumido.
Porque às vezes o bom se disfarça de melhor, né? O bom se disfarça de melhor. E devagarzinho o bom vai arruinando a sua vida. O bom é o lugar onde nós somos consumidos. Quantas pessoas que quando está em crise no casamento não muda? Muda completamente. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir, muda a maneira de lidar com o dinheiro, muda a maneira de se relacionar com a esposa, com os filhos, mas só quando o casamento está quebrado. Quando o casamento está bom, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Quantas pessoas trabalham? Só quando o trabalho está péssimo é que você vai tentar fazer alguma coisa para melhorar profissionalmente, você vai pensar em crescer, mas quando o trabalho está bom, você vai empurrando com a barriga. E o tempo passa muito, muito rápido, muito, muito rápido. Sabe? A Bíblia diz para a gente procurar os melhores dons. Os melhores dons. Mas quanto maior o dom você tiver, mais isso vai te sobrecarregar. Isso aqui não é uma mensagem para te impedir de buscar os dons, não. Mas isso aqui é uma mensagem para dizer para você que se você tem algum dom, se você sabe ouvir, você sabe aconselhar, tem algo poderoso de Deus na sua vida, as pessoas vão te cercar para te ouvir, vão te cercar para te acompanhar. Mas você tem que perceber que talvez a maneira como você está lidando com o dom que Deus te deu, está te descarregando, está te consumindo. Quanto maior for o dom, maior vai ser o peso. Foi isso que Moisés disse, foi isso que Jetro disse para Moisés: Moisés, divide o seu peso com outras pessoas. Eles vão te ajudar a carregar esse peso. Jesus chamou Judas de amigo, mas ele chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás! Por que você acha que Jesus fez isso? Chamou Judas de amigo e chamou Pedro de Satanás. É simples. O ódio de Judas fez Jesus chegar no seu propósito. Mas o amor de Pedro, aquele negócio que sufocava, estava para impedir Jesus de chegar no propósito dele. Amigo, você é uma fonte limitada. Nós não somos como o celular que a gente carrega na bateria e tem aquele carregadorzinho turbo que você conecta lá e rapidamente você está carregado de novo. Não. Moisés está quase morrendo. Paulo também passou por um problema como esse. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio aqui na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. A habilidade, o dom que Paulo tinha de pregar o evangelho, de confrontar, aquilo estava sendo um peso para ele. Ele falou assim: de tal modo que até a vida desesperamos. Nós já até mesmo pensávamos que estava sobre nós uma sentença de morte. Por quê? Por que Paulo está se sentindo mal desse jeito? Por que ele está se sentindo sentenciado pela morte? Por que ele está cansado, sem força? Estava sobrecarregado. Você é uma fonte limitada. Isso é uma coisa que exaure a gente, que esgota a gente, a necessidade que a gente tem de ser validado. A gente tem que parar com isso. E aí? Fui bom? Deu tudo certo? Como é que eu estou na fita com você? A necessidade de sermos validados nos faz pegar mais peso do que nós podemos aguentar. Às vezes o espírito competitivo aumenta o peso sobre você. Meu irmão, preste atenção, nós temos pontos cegos na nossa vida. Tem um lugar que você confundiu aí que fazer muita coisa é igual a efetividade. Tem um lugar aí que você confundiu que ficar isolado, escondido, não se relacionar, isso vai fazer bem para a sua vida. São sofismas que a gente vai criando. O que é sofisma? É uma mentira. A gente vai contando para a gente mesmo, e a gente vai se convencendo. Né? Mas existe algo que você não consegue ver, mas que alguém tem a resposta. É por isso que você tem que se relacionar. É por isso que você tem que viver com gente. Tem algo que eu não consigo enxergar em mim e que alguém tem a resposta que eu preciso. Quinto, estou terminando.
pessoa pronta para o melhor é alguém que está aberto para receber ajuda. Agora ouça-me, diz Jetro. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Uma coisa muito importante na vida de Moisés é que ele estava aberto. Aberto. Esteja aberto para receber ajuda. Deus deu para Moisés essa direção através do seu genro, do seu sogro Jetro. Meu Deus, que coisa poderosa é essa? Sabe, esse homem velho, rude, grosseiro, insensível, vai lá e entrega uma palavra dessa. As pessoas que Deus mandou para te ajudar, nem sempre são as mais delicadas possíveis. As pessoas que Deus mandou para te ajudar, nem sempre são aquelas que vão falar com jeitinho com você. Pessoas com dons se sentem intimidadas perto de pessoas com dons. Você está num nível, quando você está com gente abaixo do seu nível de conhecimento, de influência, é tão bom você ficar perto dessas pessoas que você se torna o bambambam. Mas quando você está perto de gente que é igual ou melhor que você dá uma murchada, porque pessoas com dons se sentem limitadas perto de pessoas com dons. Isso parece que tira a sua segurança. Isso parece que te deixa assim, perto de pessoas com opiniões fortes, pessoas que dominam um determinado assunto. Talvez você está buscando conforto e não assertividade. Se você quer assertividade, Deus vai colocar pessoas assim do seu lado. Pessoas fortes, pessoas com opinião, pessoas que têm mais conhecimento que você. Então, meu amigo, celebre a correção de Deus. Celebre. Ame a correção de Deus. Sabe aquele endemoniado lá de Gadareno? A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio, e os demônios saíram dele, e entrou numa manada de porcos. Imagina o peso que esse homem estava carregando. Imagina. E eu vejo pessoas tão sobrecarregadas hoje, com julgos, com problemas emocionais, com problemas de se aceitar, de aceitar os outros. Estava pesado para Moisés. Números capítulo 11, que Números repete muitas coisas que é escrito em Êxodo. É como os evangelhos. Se você ler Marcos, você vai ver que os outros evangelhos repetem muita coisa que está em Marcos. Números repete muitas coisas que estão em Êxodo. Números capítulo 11, versículo 11 diz assim: E ele, Moisés, perguntou ao Senhor: Por que me trouxeste esse mal sobre o teu servo? Do que Moisés está falando? Ele está reclamando que ele tinha que liderar um número muito grande de pessoas. Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo. Tivemos as Olimpíadas recentemente, né? Dá uma olhada nas entrevistas daqueles que foram campeões. As pessoas tinham antigamente, os atletas tinham até um tempo atrás, a ideia de que se eles fossem assim, intensos no seu treino, se eles fossem repetitivos, se eles se desgastassem, se eles se consumissem. Uma vez nós recebemos um casal de atletas. Eles moraram aqui em Sertãozinho por um tempo, ficaram aqui na igreja por um período. Corria de manhã, de tarde, de noite nos canaviais. Não tinha nada dentro de casa, mas corria. Então, os atletas, os campeões hoje disseram assim: o que mudou na sua vida? Eu falei assim: o que mudou é que eu deixei de treinar mais. Eu passei a me guardar um pouco mais, economizar energia. E o que aconteceu com eles? Eles conseguiram vencer. Há uma mudança, uma metanoia, uma mudança de pensamento. Eles não estão mais treinando exaustivamente como eles treinavam antes, repetindo aqueles mesmos... não, eles estão mais light agora. E pode olhar a história dos homens e mulheres que venceram agora nas Olimpíadas. Todos eles vão dizer que diminuíram 70% dos seus treinos para poder poupar energia. Ó, irmão, estar ocupado não significa dizer que você é produtivo. A pergunta que eu tenho para fazer nessa noite hoje é: quantas pessoas você vai deixar entrar na sua vida para te ajudar a colher aquilo que Deus tem para você colher? Quantas pessoas você vai deixar te ajudar? Talvez é a hora de você aceitar algumas pessoas entrarem na sua vida.
gente com mais competência, gente com mais conhecimento. Talvez você esteja perdendo a sua colheita porque só tem 2 mãos. Não dá, irmãos. Quando eu era criança, a gente ia nos sítios buscar manga. Cada manga linda, bonita, mas não dava para carregar muito, a gente tinha que ir num bando. Assim a gente podia carregar mais manga. Subia nos pés, derrubava as mangas, voltávamos, sentávamos debaixo de uma árvore e ali a gente ficava contando história e chupando manga. Talvez você esteja perdendo as suas colheitas porque você só tem 2 mãos. Porque você não permitiu que pessoas fortes, pessoas inteligentes, pessoas mais poderosas que você estejam do seu lado para te ajudar aquilo que Deus tem chamado você para você colher. Nós não estamos apenas orando por respostas. Às vezes você está rejeitando as pessoas que Deus está trazendo para perto de você. Eu acho tão bonito isso que a Bíblia diz: escolha dentre todos os homens, homens capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança, homens inimigos de ganho desonesto. Muitos de vocês não conseguem ficar perto de uma pessoa dessa. Muitos de vocês não têm força para ficar perto de uma pessoa dessa. Pessoas que são capazes, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são dignas de confiança, pessoas que são inimigas de ganho desonesto. Qual é o problema da maioria das pessoas? Elas querem estar perto de pessoas que não são tão capazes assim, que não são tão honestas assim, gente avarenta, não são homens de confiança. Procuram pessoas só para você se sentir bem. Não vou trazer essa pessoa para trabalhar comigo porque ela é tão boazinha. Eu gosto tanto dela, ela me deixa tão feliz. Nós nos cercamos de pessoas que limitam o nosso chamado. Nós nos cercamos de pessoas que limitam a nossa vocação. Nós precisamos estar perto de pessoas que nos alimentam o nosso chamado. Nós precisamos estar perto de pessoas que alimentam a nossa vocação. E essas pessoas nem sempre vão ser pessoas fáceis, vão ser pessoas difíceis, vão ser pessoas duronas, são pessoas que têm algo para dizer, são pessoas que confrontam o seu erro. Entenda isso, irmãos. Moisés precisou abrir espaço na vida dele para 70 pessoas sábias. E aqui eu termino. Você estar pronto para melhor, é alguém que procura os que são, os que já são. Olha o que diz número 11, versículo 16 a 17. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são o quê? Líderes, supervisores entre o povo. Leve-os para a tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com eles. Eu tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você, olha isso, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. A gente tem essa ideia de escassez, sabe? Se Deus tirar o dom de mim, dividir com mais gente, com o que eu vou ficar? Deus tirou de Moisés, olha quanto Deus tinha depositado na vida de Moisés. Deus disse: eu vou tirar do que está sobre você, Moisés, e vou colocar sobre 70 homens. Você imagina que se Deus tirasse 70% do que ele tinha dado para Moisés e colocasse naqueles 70 homens, ainda assim Moisés ia ficar com 100%, porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Então um dia desses, e eu sou uma pessoa que tem que lidar sempre com isso, meu coração, ele é um coração que, se eu não tomar cuidado, ele é roubado pela escassez. Um dia desses estou saindo de casa, passo de frente de uma igreja recém-montada, recém-formada. Saí daquele dia em casa meio azedo. Quando eu passo na frente da igreja, a igreja está cheia de carro na frente ali, pastor Luiz Fernando. A rua do carro estava cheia de carro. E eu, possível, Deus, esses dias, esse cara abriu essa igreja, tem tanta gente aqui assim. Para piorar a situação, quando eu chego aqui na igreja, tem 3 carros no estacionamento. Nossos cultos da manhã tem a frequência de 80, 90 pessoas, mas geralmente as pessoas não chegam no horário. A gente começa o culto com 5, 6 pessoas aqui pela manhã, e vai aumentando até... Olho para trás, fiquei naquele canto ali resmungando com Deus.
Esse coração de escassez que acha que se Deus der para o outro, Ele vai tirar de mim. Esse negócio de que se Deus favorecer, se Deus abençoar o outro, não vai ter bênção para mim. Deus é um Deus que ama todos nós, Ele tem para todos nós. Eu consegui corrigir meu coração naquele dia, porque quando eu subi aqui, eu vi que a igreja estava cheia. Quando eu saí ali no estacionamento, estava cheio de carro. Eu pensei, Senhor Deus, ó meu coração aqui, meu coração cheio de escassez. O segredo para o nosso sucesso é buscar pessoas que já são. Nós não podemos fazer tudo sozinho. Buscar pessoas que já são. E aí, eu sou celebrante de casamento também, e um dos textos que eu gosto muito de apresentar para o homem, no dia do casamento dele, é o texto registrado aqui em Provérbios 18, 22, que diz que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Olha que o texto está dizendo que quem encontra uma esposa, não é quem encontra uma namorada, não é quem encontra uma noiva, é quem encontra uma esposa. Porque tem muitas mulheres que estão sozinhas hoje porque ainda não são esposa. E enquanto você não tiver um coração de uma esposa, o pensamento de um esposo, uma atitude de esposa, você não vai encontrar um esposo. Porque a Bíblia diz que só é excelente para o esposo quando ele encontra uma esposa. Então, antes de você se casar, mulher, você tem que ter comportamento de esposo, tem que ter coração de esposa. Eu não tenho tempo para explicar isso para você. Mas quando aquele homem bater o olho sobre você, ele vai saber que você já é uma esposa. Ô, mulher, você precisa procurar homens que já são homens. Um dia desse eu estava aconselhando um casal. Mas por que você casou com ele? Porque ele me fazia rir. Isso é motivo para a gente casar? Porque ele me faz rir? Então você vai ficar 6 meses vivendo chorando, 15 dias rindo. Ele me faz rir. Vai assistir o pastor Cláudio Duarte. É uma risada atrás da outra. É mais barato. Acessa as mensagens dele no YouTube. Homens que já são o quê? Trabalhadores, que são honestos. Homens que já estão cuidando bem da casa. Você vai escolher um moleque, está lá jogando videogame. É homem que já são. Não, eu vou casar com esse menino porque um dia ele vai se tornar. Não vai. Ele não está procurando uma esposa, está procurando uma mãe. Homens que já são. Mulheres que já são. Pessoas prontas. Pessoas que vão te ajudar a chegar no próximo passo que Deus está conduzindo você. Observe que depois que Moisés obedeceu essa instrução, a Bíblia diz que Deus, o Espírito dele desceu numa nuvem ali. E ele então tirou daquilo que estava sobre Moisés e dividiu sobre 70 pessoas. Mas tem um caso muito importante aqui. Tinha 2 pessoas que não estavam ali na tenda, eles ficaram lá no arraial. E a Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que estava sobre aqueles 70 foi alcançar aqueles 2 que estavam lá no arraial. Que coisa incrível. Então tem pessoas que você vai escolher para estar perto de você, para te abençoar, que são capazes. Mas tem pessoas que Deus vai enviar para você, porque elas são capazes também. Então, Deus está trazendo pessoas novas para a sua vida. Deus está trazendo 70 para te ajudar. É gente poderosa, é gente que pensa, é gente que não fica intimidado com os desafios. É gente que você vai sentar na mesa e você só vai ficar ouvindo porque você não domina um assunto. Você não sabe como é que vai conduzir, mas você vai sentar ali como alguém que é paciente, como alguém que é aprendiz. Eles vão começar a falar dos pensamentos dele e você vai ficar assim falando, uau, eu não sabia que esse cara pensava disso, eu não sabia que esse cara tinha tudo isso, eu não sabia que essa pessoa tinha isso. Ó, convide mais pessoas para almoçar com você. Você pode começar comigo. Eu sou baratinho, você pode me levar no Nona Teresa hoje. É incrível o que pode acontecer numa mesa, quando você começa a comer com alguém. Sabe? Como é que está a vida? Eu aconselho as pessoas e as pessoas acham que eu estou aconselhando elas, mas na verdade elas estão me aconselhando. Eu aprendo muito com as conversas que eu ouço. Eu aprendo como conquistar melhor a minha esposa. Eu aprendo como eu conduzir melhor a vida das minhas filhas. Eu aprendo como lidar com um homem, um empreendedor, um homem de negócio, um pastor. Eu aprendo tanto. Convide mais gente para comer com você. Ah, irmão, fica barato.
Quando a pessoa está conversando ali, parece que aquilo que está depositado sobre ela vai sendo depositado sobre você. Sabe? As soluções que Deus vai colocando na vida dela, vai transferindo para você. É uma porção de graça saindo de um, entrando no outro. Fique de pé. Deus está enviando mais pessoas para a sua vida, em nome de Jesus. Pessoas que vão te acrescentar, pessoas que vão te abençoar. Você não pode escolher que uma pessoa seja um recipiente de tudo que Deus tem para dar para você. Você não pode pensar assim. E esse é um problema que acontece muito com casais. Você observou que quando a pessoa casa, ela começa a diminuir as amizades, ela já começa a ficar sozinho. Isso é muito ruim. Porque o homem e a mulher colocam a expectativa no outro, como se aquela pessoa fosse tudo para ela. E tudo que Deus quer te fazer na vida, tudo que Deus quer proporcionar para você na sua vida, não está somente em uma pessoa. Então, meu amigo, deixa a sua mulher ir lá almoçar, jantar, passear, conversar com a amiga. Fica enciumadinho não. Ô mulher, deixa teu marido jogar bola, antes que ele se transforme numa bola. Murcha. Às vezes nós colocamos peso demais nas pessoas. É um homem que diz, não, você é tudo. Sim, minha esposa é o meu tudo. Mas eu não posso colocar sobre ela toda a minha expectativa, achando que ela vai me suprir em tudo que eu preciso, tudo que Deus tem para eu conquistar. Nós temos que compartilhar o peso, irmãos. Nós compartilhamos o peso com os cônjuges, com os filhos, com os amigos, com os irmãos. Não deixe que a sua carência seja absurda demais, ao ponto de que a pessoa que está convivendo com você diga assim, eu não aguento mais você, eu não aguento, eu não suporto mais você. Não deixe chegar nesse estado. Nós precisamos achar gente para a nossa vida. Ache gente para a sua vida. Levante pela manhã e diga, Deus, onde é que estão os meus 70? Gente poderoso, gente que sabe, gente que conhece, temente a Deus, honesto, não busca lucro desonesto. Sabe, pede para Deus 70, com esse estirpe, com essas qualidades. Deixa Deus escolher, mas você também escolhe. Deus está mandando gente para te ajudar você a colher tudo que Deus tem para você colher. Você vai escolher algumas pessoas, mas Deus vai escolher algumas pessoas para você. Pessoas novas estão chegando na sua vida, novos relacionamentos, novas oportunidades, novas conversas, ambientes novos. Esteja aberto para você receber mais de Deus através da vida de pessoas. E por favor, esse negócio de que eu não aguento mais pessoas, de que pessoas é isso, que pessoas isso é diabólico. Isso é diabólico. Não faça coro com o diabo. Faça coro com Deus. Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito. Por quê? Para nos alcançar. Deus ama pessoas. Você precisa amar pessoas. Feche os seus olhos. Quero orar por você nessa noite. Será que essa palavra fala contigo? Será que Deus move você nessa noite? Será que Deus está ensinando para você alguma coisa nessa noite? Não deixe teu coração duro. Receba do Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, nessa noite eu quebro toda decepção. Toda decepção seja reprimida, eliminada do seu coração. Que toda raiz de amargura seja arrancada de dentro de você hoje, agora, em nome de Jesus. Para que você possa receber as pessoas que Deus está enviando para a sua vida. Para que você não queime as pontes, aquelas pessoas que te ajudaram a chegar, você chegar até onde chegou. Que Deus te abençoe com novos relacionamentos, com novas conversas. Que Deus te leve para novas atmosferas, novas esferas. Que Deus te traga um novo nível de autoridade, mas autoridade vinda, dada através de pessoas. Pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Obrigado, Deus, por sua boa palavra. Agora eu te peço em nome de Jesus que o Senhor dê uma boa semana para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana. Em nome de Jesus.